Eu acabei de postar o review do SoundPits H2, se você não assistiu tem o link dele aqui na descrição e também nos cards, tá? E eu já corri e preparei também um comparativo com o SoundPits H1, o fone que tem um som mais alto, com ótimos graves, uma qualidade excelente que só esbarra mesmo em uma coisa: o preço. Os dois, na minha opinião, são caríssimos, tá? Custando mais de R$400 e o H2 chegou ainda mais caro que o H1. Será que vale a pena? Bom, vou te mostrar aqui todos os detalhes do que diferenciam eles e o que eu acho que vale mais a pena você fazer com o seu dinheiro. Na minha tabela comparativa você vai ver quais as notas de som e o microfone e a posição deles no meu ranking. Isso já vai te ajudar a decidir aí entre eles e entre outros modelos também, tá? Corre lá na descrição e acessa essa tabela que está bem completa com mais de 100 fones. Os links da loja oficial da SoundPits estão aqui na descrição também. Bom, e a primeira diferença aqui na questão da case dele é que o SoundPits H1 ele tem um carregamento sem fio, né? Ele tem esse suporte, já o H2 não tem. Outra diferença é no tamanho, né? O H1, a case é um pouco maior aí do que a do SoundPits H2 e no caso aqui vem escrito SoundPits e aqui vem apenas a logo, né? Os dois são carregados por carregamento sem fio e aqui na case do H1 ele tem um LEDzinho que vai informando aí como que tá o carregamento, aqui no H2 não tem. Aqui são 3 LEDs que indicam a carga da case e aqui no H1 são 4 LEDs aqui na parte de dentro. Quando você retira os fones, ó, não a toda hora que ele acende, mas quando você retira os fones e coloca novamente, ela vai acender indicando como que tá a carga, tá? Você tem que ir tirando aqui, na verdade, quando eu tirei e coloquei a primeira vez, ele mostrou que eu queria ver se estava com bateria antes de gravar, agora ele já não está mostrando mais. Mas ele está com 3 LEDs acesos, aí agora acendeu, apenas um LED apagado, ou seja, a carga da case está boa, tá? E outra diferença é no acabamento, né? Mais simples, é bom também é bem feito, mas aqui no caso do H2 é uma case mais tipo invernizada, sabe? Bem liso mesmo, muito mais bonita, o encaixe dos fones aqui também são muito bons, então eu acho que nessa questão de cases o H2 veio aí bem interessante e muito mais bonito que a versão do H1. Já os fones, dá pra ver que eles têm um design diferente, né? No caso do H1 são cápsulas, no H2 são fones com hastes, né? E a gente já consegue ver uma diferença no tamanho da cabeça aqui, né? Primeiramente ele impacta na questão da bateria. Como aqui é maior, ele tem aqui suporte para uma bateria bem maior do que aqui no H2. Ou seja, aqui no H1 são 10 horas de autonomia e 45 horas totais contando com a case, que também é maior. Já no H2, para ele ter um design mais bonito, né, mais harmônico, ele teve que diminuir o tamanho da cabeça e consequentemente o tamanho da bateria. Então são 5 horas de autonomia e 20 horas totais contando com a case. Já os dois fones são IPX5, tá? Agora em questão de design e beleza, com certeza o H2 superou o H1, na minha opinião, é muito mais bonito e eu gosto muito mais de fones com hastes também do que esses fones aqui de cápsulas como no H1. O formato do H1 parece muito com o Syllable S115, né, que fica meio que empurrando os fones para fora do ouvido. Com a borrachinha comum que vem nele, ele fica deslizando e caindo do ouvido. Mas quando eu coloquei uma espuma que conforma, né, que é uma outra opção de borrachinha que vem nele, ela conforma no ouvido e eles ficam bem mais fixados. Já o H2 é outra história, né? O design com hastes, cabeça angulada e borrachinha bem macia. Então é muito confortável e a fixação é bem melhor do que no H1 e geralmente nesses fones com haste já é bem melhor sim. Os dois possuem o Bluetooth 5.2 e para você conectar é que é diferente. No H1 você precisa retirar os fones da case para que eles entrem no modo de pareamento e apareçam no celular para conectar. Já no H2 basta você abrir a case que ele já vai detectar e já vai fazer essa conexão. Quando você fechar a case, desconecta automaticamente do seu celular. Em questão das funções, eles são iguais, eles têm todos os controles de música e também tem um modo jogo, que eu vou te mostrar aí como que é o delay deles no final do vídeo. E ambos são acionados também por toques. Essa é a qualidade da ligação que a pessoa que estiver conversando com você vai ouvir quando você estiver utilizando os fones SoundPits H1, isso no ambiente mais tranquilo. E agora, para simular aqui um ambiente mais ruidoso, com várias pessoas conversando ao redor, para que você possa ver como que vai ficar a ligação quando você estiver nesse tipo de ambiente. E o microfone também é bastante importante, né? A gente está sempre mandando áudio, atendendo ligações, pessoas que vão trabalhar utilizando esse fone. Essa aí é a qualidade que o seu cliente, a pessoa do outro lado vai ouvir quando você falar numa ligação utilizando esses fones. E agora eu estou simulando aqui também ruídos, né? Como se você estivesse num lugar bem barulhento, conversando aí através dos fones, para que você também possa avaliar como que vai ser a ligação e estar ciente aí dessa qualidade. Os dois são equipados com o chip Qualcomm QCC3040 e o codec aptX, mas o som deles são bem diferentes.
Comparando e analisando bem o som dos dois, né, utilizando eles junto aí, cada um no ouvido, o H1 ele continua sendo bem mais alto e com médios e agudos mais acentuados, enquanto que o H2, além de ser mais baixo, o som acaba sendo mais equilibrado entre os graves, médios e agudos, mas com um volume bem mais baixo do que o H2. Então, o H1 ele é para quem gosta de um volume muito alto, médios e agudos bem acentuados e graves na medida certa, tá? Já o H2 é para quem não importa tanto com o volume estouro-tímpanos, mas que gosta assim de um som mais equilibrado, bom de ouvir, sem muito destaque em uma frequência ou outra. Então vamos lá, se é pra gente gastar mais de R$400, que é o preço que custa esses dois fones aqui, em fones que não tem configuração de aplicativo, não tem ANC e não tem modo ambiente, se a gente tem que escolher entre eles, ele tem que ter pelo menos aí um som diferenciado, né? Então, essa seria a única justificativa e por isso eu diria que tem que ser o SoundPizza H1. O H2 eu achei um fone muito bom também, mas eu não acho que vale a pena o preço dele. Eu acho que ele é muito caro para ser um fone mais básico, sem muitos diferenciais. Eu acho que realmente faltou aqui o ANC nele, que aí sim faria mais sentido você investir, né? Deixa a dica aí para SoundPizza. Mas essa é a minha opinião, tá? Eu quero saber aí a sua também, me fala aqui nos comentários o que você achou desses dois fones, qual deles você compraria se você tivesse que escolher, né? Qual que você gastaria seus R$400 ou R$500? SoundPizza H1 ou SoundPizza H2? Bom, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve que tem muito produto bacana chegando e eu sempre te passo todos os detalhes aqui, tudo direitinho para você poder decidir, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.